Olá pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live aqui. Estamos fazendo um aquecimento para a imersão, né? Segredos do controle da acne. É um prazer realmente ter vocês aqui, é um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. O tema dessa live de hoje é sobre a vitamina B12, a relação da B12 com a acne. Por quê? Tanto a deficiência quanto o excesso de B12 podem ser gatilhos para a acne, né? Na aula de amanhã da imersão Segredos do Controle da Acne, eu vou ensinar vocês a descobrirem quais são as raízes, quais são os gatilhos da acne de vocês. Porque cada pessoa geralmente tem as suas próprias raízes. Por isso que eu sempre digo que funciona com uma pessoa não funciona para todo mundo. A gente tem que olhar pra gente de uma forma individualizada, tá? A acne de outra pessoa não pode ser as mesmas que as suas, então você não pode ter a mesma conduta que essa outra pessoa, tá bom? Então na aula de amanhã vai trazer muita clareza pra vocês. Eu vou liberar a aula de amanhã da imersão às 9 horas. Quem ainda não tá inscrito, se inscreva, o link tá na minha bio. Assim vocês conseguem já assistir a aula 1, a aula 2 também. E nessa aula eu também vou trazer ferramentas para ficar ainda mais didático, para ficar ainda mais claro para vocês conseguirem ter esse direcionamento. Porque quando vocês sabem qual é a raiz da acne de vocês param de atirar para todos os lados e vocês começam a ser mais assertivas. Porque vocês não precisam deixar tão difícil. Muitas vezes as pessoas deixam mais difícil do que precisa ser, tá? E ter essa clareza das raízes vai fazer com que você vá no ponto que realmente precisa ser melhorado. E aí você vai ver tudo fluindo de forma mais assertiva, tá bom? Então, por enquanto, só a aula 1 tá liberada, onde eu falo sobre o porquê, o motivo pelos quais os tratamentos convencionais não resolvem a acne. Muitas vezes só mascaram, tampam o sol com a paneira, mas muitas vezes inclusive pioram a raiz da sua acne, tá bom? Então a aula 2 vai ser muito importante e quero ver realmente todas vocês assistindo a aula 2, tá bom? Eu tô até pensando porque essas ferramentas elas são muito fáceis de fazer, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre como executar, eu posso até fazer uma live na quarta-feira, depois que a gente liberar essa aula, mostrando pra vocês como que vocês fazem, tá? Se vocês tiverem, lógico, dúvida na execução, mas é muito fácil, porque é só vocês responderem com os sinais e sintomas que vocês têm atualmente, tá? Bom, então vamos pro tema, mas antes quero conhecer um pouquinho vocês. Quero saber quem é novinha por aqui, então coloca, eu sou novinha, te conheço há pouco tempo, te conheci há uma semana, enfim, há quanto tempo que você me conhece, ou coloca aqui embaixo que você veio de guerra, ou seja, você é minha aluna, ou você passa por atendimento comigo, ou você já me conhece, já me acompanha há bastante tempo, já viu uma série de lives minhas. Coloca aqui embaixo, então, que eu quero conhecer vocês. E podem ir mandando perguntas que eu vou responder todo mundo. Eu respondo mesmo todo mundo no final da live, então podem ir mandando. Eu só não fico parando para ler as mensagens de vocês agora, porque eu gosto de ter uma linha de raciocínio contínua. Se eu fico parando, muitas vezes eu posso esquecer de falar algo que é super importante. Então, eu vou responder todo mundo no final. E todo mundo que puder, compartilhe essa live com quem pode ser ajudado com esse tipo de conteúdo. Então, se você conhece alguma outra pessoa que sofre com acne, ou que tem deficiência de B12, ou pode ser que tenha, ou que tenha excesso de B12, envia essa live para essa pessoa, assim você vai estar me ajudando e também ajudando essa outra pessoa, tá bom? Quero saber quem já ouviu falar da vitamina B12, quem já suplementou, ou já ouviu falar, ou já teve deficiência, ou já teve excesso. Coloca aqui embaixo que eu quero saber de vocês, se vocês já usaram ou não, tá? A vitamina B12, ela é uma das vitaminas do complexo B. E é uma vitamina de suma importância para vários processos no nosso metabolismo, principalmente reciclagem e atividades biológicas do nosso intestino e do nosso processo digestivo. Então, quando você tem deficiência ou quando você tem má absorção de B12, você pode desencadear uma alteração
principalmente em atividades biológicas, por exemplo, de replicação rápida de algumas células. Porque, por exemplo, o nosso intestino tem uma renovação celular muito rápida. Se você tem essa deficiência de B12, essa renovação, essa replicação celular não acontece de forma eficiente. Então, e o intestino e o processo digestivo são essenciais para a absorção e síntese das outras vitaminas. Então, quando você tem deficiência de B12, você acaba prejudicando a síntese e a absorção de todas as outras vitaminas. E por isso que ela é tão importante assim pra gente. A vitamina B12, ela é encontrada em fontes de alimentos de origem animal. Então a gente encontra, por exemplo, no ovo, na carne bovina, na carne de frango, principalmente nos ruminosos, naqueles animais que ficam mastigando, como por exemplo a vaca. Porque a vaca, ela se alimenta de produtos que têm a B12. E aí é a melhor fonte pra gente. Porém, existem outras fontes e mais pra frente eu vou falar um pouco pra vocês. Então, tanto a baixa quantidade de B12 quanto o excesso de B12 podem ser gatilhos para nossa acne. Eu vou começar falando da deficiência, da falta de B12 e mais pro final vou falar do excesso. E esse excesso é bem comum trazer acne. Muitas pessoas, eu recebo muitos relatos de pessoas que suplementaram e começaram a ter um aumento da acne e eu vou explicar por que isso acontece com algumas pessoas, tá? O que acontece? A deficiência, a má absorção de B12 pode acontecer principalmente com o uso de antibióticos, com o uso de parazóis, então omeprazol, pantoprazol e vários alimentos que começam com vários medicamentos que começam com anti. E o que eu vejo, né? Muitas das orientações que vocês recebem pelos dermatologistas é utilizar antibiótico. Sempre que vocês usam antibiótico, então, há uma má absorção da B12. Ou seja, você pode estar piorando a sua acne ao utilizar esse medicamento. Por isso que é tão importante que vocês assistam a aula 1 da imersão Segredos do Controle da Acne. Na aula 1 da imersão, eu explico todos os malefícios de utilizar os antibióticos, usar o anticoncepcional, usar a doxiciclina, enfim, todos esses medicamentos convencionais da medicina tradicional e todos os malefícios que eles trazem pra gente. Então, se você usa esses medicamentos, pode ser que você esteja causando uma deficiência de B12 no seu organismo. E quais são, então, os sinais e sintomas de pessoas com deficiência de B12? Porque o padrão ouro, a melhor forma de você avaliar se você tem deficiência ou não, é pelos seus sinais e sintomas. Então, por exemplo, distensão abdominal, inchaço, estufamento, fadiga, falta de memória, não consegue lembrar de coisas específicas, tem dificuldade de concentração, tem muito sono ao longo do dia, tem muita fadiga ao levantar da cama, ou, por exemplo, tem acne fúngica. Isso são sinais de que você pode estar com deficiência de B12, tá? E o que acontece? Isso pode estar acontecendo pelo uso do medicamento ou por conta da sua digestão. Se você tem, por exemplo, hipocloridria, que eu vou explicar para vocês hoje é terça, na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou falar sobre acne causada por conta de distúrbios digestivos, então, por exemplo, a hipocloridria. Quando você tem esse estado, você piora a absorção da vitamina B12. E o que eu gosto sempre de ressaltar aqui pra gente é que a gente é o que a gente come, digere e absorve. Tem muita gente que come bem, mas não está digerindo bem, não está absorvendo da forma adequada. Então, o nosso corpo ele é uma teia. Então, se tem um ponto que não está bem o suficiente, acaba trazendo várias alterações no nosso metabolismo. Então, quando o seu intestino, por exemplo, não está bem, você não consegue absorver, apesar de você estar consumindo. Então, por exemplo, por isso que existem muitas pessoas que consomem a carne, que consomem o ovo, mas mesmo assim tem deficiência de B12, tá? Por isso que a gente
sempre precisa fazer uma investigação para entender qual que é a origem dessa deficiência. E quando você está deficiente, você corre o risco de ter mais doenças fúngicas. Então, ter candidíase, ter vaginose, ou, por exemplo, ter alguma infecção de urina, ou desbiose intestinal. Isso também altera o seu sistema imune. Então, a maioria dos veganos e vegetarianos que já estão sendo veganos e vegetarianos por mais de 1 ano e meio, existem maior tendência de ter essa deficiência e não tem problema nenhum, é uma escolha linda, que eu sou super a favor, mas aí, nesses casos, muitas vezes existe a necessidade de uma suplementação, tá? Sempre que houver a deficiência, precisa se suplementar. Mas, como eu disse para vocês, existem pessoas que são onívoras, ou seja, consomem carne, consomem ovos e também são deficientes, mas aí mostra pra gente que tem um problema na absorção e não no consumo, tá? Porque, por exemplo, vegetarianos, veganos, o ponto de porquê, o motivo pelo qual essa pessoa é deficiente, porque ela não consome. Se você consome e mesmo assim tem deficiência, significa que tem algo no processo digestivo e absortivo que precisa ser melhorado. E aí, como que vocês vão resolver isso? Primeiro de tudo, entendendo o porquê vocês estão com essa deficiência. Então, é por conta de um consumo que não está sendo feito? Ou é por conta de uso de medicamentos? Ou é por conta, por exemplo, de uma desbiose intestinal? Ou por conta de uma digestão que não está acontecendo de forma adequada? Ou é porque você tem gastrite, refluxo? Esses são os gatilhos mais comuns, né, para deficiência de B12. E aí, se você tiver todos esses sinais e sintomas que eu disse para vocês, ou vocês tiverem visto no exame de vocês que vocês têm essa deficiência, e aí o mais indicado é a suplementação. E aí, para a suplementação, a gente utiliza, a melhor forma é a sublingual, então embaixo da língua, porque embaixo da língua a gente tem vários sensores que aumentam a absorção da B12. Como que você vai saber, se, por exemplo, você não tem nenhum sinal e sintoma, mas você quer ter a certeza? Faz um exame de sangue que ele vai mostrar para você. Os valores de referência para a vitamina B12 aproximadamente de 211 até 911 picnogenóis no seu sangue, tá? Então, se tiver dentro dessa referência, mostra pra gente que talvez não seja uma deficiência. Porém, algumas pessoas têm o exame normal, porém tem todos os sinais e sintomas. Então, a gente também precisa ficar atento, porque o padrão ouro pra gente avaliar se você tem uma deficiência ou não é o que você sente, é o autoconhecimento. Por isso que autoconhecimento é tudo, tá bom? Bom, então a melhor forma de vocês suplementarem a B12 é pela metilcobalamina. É a forma mais biodisponível, ou seja, que você vai suplementar e que tem maior tendência de você absorver isso e conseguir utilizar. Na maioria das farmácias é vendido a B12 no formato de cianocobalamina. A cianocobalamina é uma forma muito menos biodisponível da B12 e pode causar, inclusive, uma alteração na nossa microbiota intestinal, então não é recomendada. Mas a maioria dos suplementos que a gente vê vendendo por aí é dessa cianocobalamina, então tomem cuidado com a suplementação que vocês estão consumindo. Por isso que sempre o ideal é que vocês tenham indicação médica, indicação de uma profissional para saber se vocês realmente precisam ou não, tá? E aí a gente tem também casos de pessoas que têm acne por conta de hipervitaminose. Então, por exemplo, que essa acne surgiu após uma suplementação errada ou uma suplementação exagerada de vitamina B12. Ou, por exemplo, usou um suplemento de cianocobalamina e não de metilcobalamina, tá bom? Então, por exemplo, pessoas que têm maior tendência a ter acne ou já têm uma sensibilidade maior na pele ou já tem uma maior produção de oleosidade da pele, tem que tomar muito cuidado com a suplementação de B12. Por quê? Pode ser que você potencialize o seu quadro. Então, a minha indicação, primeiro de tudo, avaliar se tem necessidade ou não dessa suplementação. Depois
depois disso, avaliar se esse suplemento que você comprou tem essa forma de metilcobalamina, né? E também fazer um teste, consumir um dia, parar no outro, consumir no outro dia, para ver o quanto sua pele reage. Se você reage bem com essa suplementação ou não. Lógico que, por exemplo, se você não é vegano, se você não é vegetariano, eu não indico a suplementação. Por quê? Porque uma fonte do alimento é melhor do que o suplemento. Esse suplemento deve ser utilizado, por exemplo, para quem é vegano, para quem é vegetariano. Por quê? Para quem não é, se a gente melhorar a digestão, se a gente melhorar a absorção, com certeza você vai conseguir atingir as suas necessidades. Até porque uma proteína animal tem muita vitamina B12 e é super raro a gente ver deficiência de B12 em onívoros, tá? Porque tem realmente uma quantidade muito grande e a gente absorve muito bem. Se você tiver com a digestão e absorção boa. Se você consome e tem deficiência, precisamos cuidar então muito bem do seu intestino e de todo o seu trato digestivo, tá bom? Bom, então existem vários casos como esse de pessoas que suplementaram e que tiveram uma alteração na pele. Por quê? Porque há um aumento de oleosidade da pele quando tem um excesso de B12. Porque o que acontece? Quando você faz uma suplementação errada, ou quando você suplementa mais do que você precisa, a gente começa a produzir endogenamente uma substância que chama piridoxina, tá? O que essa piridoxina faz? Ela aumenta a secreção de óleo, de sebo pela nossa pele. Ela estimula as nossas glândulas sebáceas. Então, por isso que a suplementação sempre deve ser avaliada por um profissional, tá bom? Deixa eu ler as dúvidas de vocês, que aí a gente continua com a aula. Pera aí, deixa eu puxar mais pertinho de mim pra eu ler. Quem daqui já fez suplementação de B12? Quero saber de vocês. Vamos subir tudo aqui. Oi, Simone, bem-vinda. Oi, Gabi, bem-vinda. Bia, Viviane, Júlia, Eduarda, Débora, Yasmin, Carla, Tati, Milene, Manuela, Laura, Mônica, Raíza, Bia, Maria, oi, Gabriela, Amanda, Mai. A Bia mandou assim: estava ansiosa por essa live porque sou vegetariana. Primeiro de tudo, faça o exame para você avaliar se você tem essa deficiência ou não. Por quê? Pessoas que se tornam vegetarianas há pouco tempo, muitas vezes mantêm os seus níveis de B12 normais por algum tempo. Então, geralmente, pessoas que se tornam vegetarianas continuam com bons níveis de B12 por mais ou menos 1 mês e meio. Lógico que isso é individual, lógico que isso vai depender dos seus estoques prévios de B12, tá bom? Então, avalie, faça esse exame e avalie também os seus sinais e sintomas. Por exemplo, tem inchaço, estufamento, tem distensão abdominal, tem fadiga, tem baixa capacidade de memória, sente que você não lembra bem das coisas. Ou, por exemplo, tem uma baixa sensibilidade a B12, tudo isso pode mostrar pra gente que você tem, que você precisa realmente suplementar. Muita gente nova por aqui. A Ana mandou que assistiu a aula 1 e amou. Quem assistiu a aula 1? Manda aqui pra mim. A Maria mandou assim: já assisti várias lives e estou amando. A Raíza mandou assim: sou seguidora raiz. Eba, muito obrigada por me acompanhar há bastante tempo, Raíza. A Lilian mandou assim: te conheci fazem uns 15 dias, estou amando. A Fabi mandou: nunca usei B12. A Débora mandou: conheci você há 3 meses, bem-vinda. Denise: gratidão pelo conteúdo. Fala, por favor, da B5, essencial para o controle da acne. Todas as vitaminas do complexo B, elas ajudam muito, principalmente quem tem manchinhas, quem tem cicatriz de acne. Então, todo o complexo B é de suma importância, principalmente porque algumas a gente não produz endogenamente. Por exemplo, a B12. A B12 a gente não produz endogenamente, a gente precisa consumir ou suplementar, tá bom?
A Maria mandou assim, quantos ovos posso comer por dia? Até 6. Então, você pode comer muito ovo por dia sem ter problema nenhum. A não ser que você seja sensível à albumina, por exemplo, tá? Por isso que tudo é individualidade. Com quem que a gente tá falando? É uma pessoa que não é sensível? Se você não for sensível, perfeito. A Fabi mandou assim, parei de tomar espironolactona e anticoncepcional e tive efeito rebote com muita espinha. Normal acontecer isso, porque você estava colocando dentro de você um hormônio sintético. E aí você parou, seu corpo ficou assim, meu Deus, o que fazer agora? Ela estava me dando um hormônio sintético, agora eu não sei o que fazer. Então, eu indico que você assista a aula 2 da imersão Segredos do Controle da Acne e a aula 3 também. E a aula 1, porque aí você vai saber o porquê isso aconteceu com você. E também na semana que vem eu vou fazer uma live sobre acne hormonal, que é o seu caso, tá bom? A Ariane mandou assim, peraí. Eu tomava injeção de B12 por conta de uma alergia a insetos. Depois que vi que poderia piorar a minha acne. E aí eu parei. Existem alguns casos que há a indicação da suplementação de B12. E aí a gente tem que avaliar como que você reage. Se pra você tá sendo um gatilho ou não. Porque algumas pessoas são mais sensíveis e outras pessoas, elas não são tão sensíveis assim. Então uma suplementação não vai ser o gatilho pra acne delas, tá? Mas excesso de vitamina B12 está muito associada ao aumento da acne, tá? Tanto a deficiência, se você for deficiente, você precisa suplementar, porque como eu disse para vocês, é essencial para a nossa digestão e essencial para o nosso intestino. Se você não tem B12, tanto seu intestino quanto a sua digestão fica prejudicada. Então precisa sim estar de olho sempre, tá bom? Adorei, Ari, que você tá controlando sua SOP de forma natural. Perfeito. Se eu tiver alguns sinais e sintomas, eu tenho que suplementar a B12? Primeiro de tudo, avalie. Porque, por exemplo, fadiga, cansaço excessivo, pode ter outras origens. Pode ser por conta de um sono que não tá sendo recuperador, regenerador. Falta de memória, pode ser que, por exemplo, você esteja consumindo muitos alimentos pró-inflamatórios. Por isso que é muito importante que você assista a aula 2 da imersão Segredos do Controle da Acne, para ter certeza que a origem dessa sua fadiga, dessa sua dificuldade de memorizar as coisas é ou não por conta da deficiência de B12. E para ter mais certeza ainda, você pode fazer o exame de sangue para avaliar como que estão seus níveis de vitamina B12. Porque se seus níveis já estão elevados, se você suplementa, pode ser um gatilho para acentuar a sua acne, tá? Então, o padrão ouro são sinais e sintomas, mas sempre tenha uma segunda prova, que aí é por exames, tá bom? Exames bioquímicos, exame de sangue, você consegue ter essa clareza. Deixa eu ver. Obrigada, vou fazer isso, blá blá blá. Oi, Laís. Oi. Quais cepas você indica para desbiose? Gente, na aula de amanhã eu vou falar sobre intestino e acne. Então estejam presentes amanhã, tá? Mas essa questão de cepas, existem muitas cepas benéficas para a pele. Eu vou falar de algumas amanhã. Mas a gente sempre tem que olhar a pessoa como um indivíduo único. Por quê? Pode ser que a acne dela esteja relacionada, por exemplo, a uma desbiose. Primeiro a gente trata a desbiose, coloca cepas específicas para isso, depois a gente vai para a pele, tá bom? A Malu mandou assim, sou ovo-lacto-vegetariana há alguns anos, mas ultimamente venho percebendo que o ovo me causa espinha. Nunca tive essa resistência antes. Isso é possível acontecer? Sim, provavelmente você criou essa sensibilidade por conta de um intestino que não está saudável. Quando o seu intestino não está bem, você acaba não digerindo muito bem todos os alimentos. Então você precisa cuidar da sua saúde intestinal. Assim você vai conseguir consumir os alimentos e não ter sinais e sintomas, tá bom?
Um intestino bem cuidado minimiza, faz a remissão dos seus sinais e sintomas. A Raíza mandou assim: estava fazendo suplementação de B12 e cortei há 2 semanas para avaliar se foi essa a causa da minha acne. Legal fazer esse teste para você ter essa clareza. Quais são os exames que devemos pedir para o nosso médico para deletar a causa da nossa acne? Bom, existe uma tonelada de exames que são imprescindíveis. Então tem que fazer testosterona livre, testosterona total, glicemia em jejum, tem que fazer insulina, hemoglobina glicada, Roma-IR, tem que fazer também LH, prolactina e todos os hormônios que estão associados, principalmente os andrógenos, tá? Então, check-up completo, pede pra ele pedir tudo. Quanto mais você tiver essa clareza, melhor. Pede B12, pede vitamina D, tá bom? Obrigada, Ari. Bem-vinda. Que legal você lá de Portugal tá assistindo a gente. Rafa, que bom que você conseguiu chegar. Pode falar da questão de refluxo e intolerância à lactose? Amanhã eu vou falar sobre digestão e acne. Então eu vou falar sobre refluxo, gastrite, hipocloridria. Então esteja presente, Tati, na aula de amanhã, tá bom? Que eu vou falar profundamente sobre isso. A Fabi mandou assim: estou amando todas as suas dicas. Retirei todos os medicamentos e hormônios. Parabéns. Bora cuidar de forma natural da sua pele. Dininha mandou assim: doutora, eu tomei a vitamina Anacaps pro cabelo. Tinha 6 meses sem o anticoncepcional e tive um surto que dura até hoje. Pode ser associação de fatores, né? A retirada do anticoncepcional e o uso de uma vitamina que não tinha uma qualidade tão boa. Por isso que suplementação é um papo sério, gente. Suplementação somente quando recomendado por um profissional da área da saúde. Estou tomando Halcutan e meu cabelo está fraco. O que a alimentação pode fazer para melhorar? O que acontece? O Halcutan, ele acaba piorando sua saúde gástrica e acaba fazendo com que você não consiga absorver de forma assertiva todos os nutrientes que são necessários. Então, qual que é a minha dica para você? Foca em verduras, legumes, em fibras, deixa a sua alimentação mais in natura, minimamente processada, enriquece bastante a sua alimentação com verduras, com frutas e legumes, combinado? Gente, tem coisas que não dá pra eu aprofundar numa live, tem coisas que são individuais, tá bom? E que o nosso conselho de nutricionistas nem permite, tá bom? Então, por isso que tem coisas que eu dou uma pincelada, que eu falo, mas que eu não aprofundo muito, porque tem coisa que é uma orientação individual. Orientações individuais é somente em atendimento ou somente com algo mais personalizado, tá bom? Percebi que depois que minha acne aumentou, tive uma grande queda de cabelo. Bom, tem que avaliar então se você, por exemplo, não tá com alguma deficiência. O que eu acho do Exímia? Acho que é uma opção. Existem outras opções bem legais também. Deixa eu ver, tem algumas na caixinha aqui. Já respondi vocês. Gente, vou almoçar agora, que vocês sabem que eu faço essas lives na minha hora de almoço, porque eu amo poder ajudar vocês, mas eu também tenho que cuidar da minha saúde, assim como eu quero que vocês cuidem da saúde de vocês. Na aula de amanhã vai ser incrível. Na aula de amanhã eu vou falar sobre intestino e acne, combinado? Quero ver todas vocês nessa aula, porque vocês vão entender a importância de um intestino saudável. Quando o seu intestino está bem, você acaba podendo comer várias coisas que você acha que você não pode por conta da acne, tá? Então existe um eixo muito grande de intestino e pele que eu vou explicar tudo pra vocês. Amanhã vocês vão sair experts em saúde intestinal. Quem puder, tira um print dessa aula, compartilha nos stories de vocês, que isso me ajuda a atingir mais pessoas e também você pode ajudar mais pessoas a melhorarem a saúde delas através da alimentação. Então a gente se vê amanhã.
Um grande beijo pra vocês. Beijo, beijo. A gente se vê amanhã, onde eu vou falar sobre intestino e acne. Beijo!